Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente eu faço o comentário da lição de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre estamos estudando esta lição aqui muito abençoada, que trata sobre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Todos os nossos comentários são feitos em 10 tópicos. Eu procuro me voltar muito para a questão aplicativa da lição. Então acho um comentário interessante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é importante. Deixe o seu like aí, você está dizendo que o canal é relevante e o YouTube vai passar esse canal certamente para outras pessoas. Também compartilhe e quem nos acessa pelo YouTube, deixe aí o seu comentário. Mas não se esqueça de se inscrever, que você ajuda muito o canal. Muito bem, queridos, então estamos comentando estas lições que são uma defesa da fé. Na realidade, você não encontra, talvez, muita aplicação para a sua vida pessoal, prática e tudo mais, mas eu creio que a grande finalidade desse trimestre seja nos fornecer uma base e um conteúdo para que você possa fazer a defesa da sua fé. Às vezes, até na evangelização, você encontra alguém que combate a sua fé, faz alguma pergunta sobre a Trindade, a pergunta por que Jesus era homem, né, em carne e tudo mais, e às vezes você não tem uma resposta, não sabe os textos bíblicos para fazer a defesa da sua fé. Então eu creio que a proposta da lição seja essa, né, de nos munir de armas para poder nós explicarmos o porquê cremos no que cremos. A lição de hoje, queridos, é a lição número 6, para 9 de fevereiro de 2025. O título da lição é O Filho é Igual com o Pai. Talvez você tenha também a sensação de que os assuntos são um pouquinho repetitivos, né? Porque você comenta sobre a deidade de Cristo e tal, e você fala que ele, né, como o Pai, ele também é Deus e tudo mais, e de repente vem uma lição aqui, o Filho é igual com o Pai. Você diz, meu Deus, a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Né? Procure organizar a sua explicação, o seu estudo, de modo que você retire características diferentes. Eu daqui a pouco vou fornecer aos irmãos 10 tópicos, né, que nós montamos aqui, baseados no título desta lição. Então vamos aqui para o nosso textuário, que nos diz assim: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. A verdade prática nos diz, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 10, versículos 30 a 38, que nos diz assim: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem, ou seja, apedrejar Jesus. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, eu sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço,
e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Muito bem, queridos. A nossa introdução, que nossa lição ela é composta aqui de uma introdução, não é? O primeiro tópico vai tratar sobre a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O comentarista usa bastante tempo e espaço aqui do seu comentário para falar sobre essa questão da filiação, né? Jesus, filho de Deus. O segundo tópico vai tratar sobre a heresia do subordinacionismo, que nós vamos falar daqui a pouco. O terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. E, por fim, a conclusão. Nossa introdução vai dizer assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Muito bem. Então, queridos, eu vou agora fornecer os 10 tópicos. Não se esqueça de se inscrever e deixar aí o seu like. Muito bem. 10 tópicos que vão te ajudar na sua exposição. Esses 10 tópicos não são alheios à lição. Eu pego muita coisa que está aqui na lição apenas para fim de sistematizar, de organizar de um outro modelo, que a lição já tem sua organização. Então, os irmãos sabem, eu não faço comentário de tópico por tópico. Isso cada professor vai fazer na sua sala. O nome do canal é Escola Bíblica Complementar. Então, eu vou fornecer tópicos que podem complementarizar o seu estudo. Então, o primeiro tópico que eu pontuei aqui foi: o Pai e o Filho estão em tronos de glória. O título diz que o Filho é igual com o Pai. O único que está sentado à direita de Deus Pai a interceder por nós. O único trono constituído ao lado do trono de Deus Pai é o trono do Filho. Então, tanto o Filho como o Pai estão assentados em tronos de glória. E os irmãos entendam que o trono significa poder, autoridade. Então, Jesus não é uma autoridade inferior ao Pai, não é uma autoridade superior ao Pai, ele é uma autoridade igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Quando nós fazemos esta denominação, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, nós não estamos falando de medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, tá, irmãos? Quando nós falamos isso, nós falamos dentro das manifestações. Por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muito a figura do Pai, mas não quer dizer que o Filho e o Espírito Santo não coexistam com o Pai naquela época, né? Quando a gente chega na dimensão do Filho, Jesus vem e se encarna e fica entre nós, não quer dizer que o Pai se ausentou e que o Espírito Santo também se ausentou, né? Mas ambos estão coparticipando com o Filho. E agora que estamos nesta dimensão, nesta temporada, vamos dizer aqui, está me faltando agora a palavrinha, né? Nessa dispensação, me perdoe, nessa dispensação que nós denominamos da graça, onde o Espírito Santo está aí atuando, não quer dizer que o Pai e o Filho não estejam também co-atuando, co-participando, né? A intimidade é tão grande, a semelhança é tão grande, né? A essência é a mesma, que nós vemos Jesus dizendo: eu vou para o Pai, mas voltarei para vós. Para o Senhor vai voltar? Não, eu vou e vou mandar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vindo é como se eu viesse. Jesus disse lá em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Peraí, ele é o Pai ou é o Filho? Não é? Quer dizer, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Filho, ninguém vem ao Espírito Santo. É a mesma coisa. Não que ele ali seja o Espírito Santo, mas o que um faz, o outro faz. Não é? O que um tem, o outro tem. Eles são da mesma essência. Glória a Deus. Então, isto é muito importante. Então, o Filho, que é igual com o Pai. Agora, nas missões, não é?
De repente, quando Jesus vem e se encarna, né, ele se auto-reduz, vamos colocar assim, né, e se coloca na dependência do Pai. Né? E, por exemplo, com respeito à volta, né, ele disse, eu não sei, os anjos não sabem, somente o Pai. Mas é claro que quando Jesus ressuscita, né, e assume seus plenos poderes, né, Jesus sabe como o Pai, como o Espírito Santo também. Muito bem, então o Pai e o Filho estão em tronos de glória, assentado em tronos de glória, em pé de igualdade. Segundo lugar, e nós vamos ver aqui no texto áureo, né, quanto ao primeiro tópico, que diz, mas do Filho diz, né? Quem está dizendo isso do Filho? O Pai. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Isso é dito em relação ao Filho, isso pode ser dito em relação ao Pai, em relação ao Espírito Santo, sem nenhum problema. Segundo lugar, ser filho de Deus é ser um com o Pai. Né? Nós vemos que a explicação aqui do nosso comentarista, né, essa denominação filho de, ela é muito mais forte do que esta compreensão que nós temos na nossa cultura. Então veja o termo prático, a verdade prática. O termo teológico, filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade, junto com o Pai. Ok? Vamos ver aqui algumas referências que eu separei aqui e quero ler rapidamente. Salmo 8 e o versículo 4. Vamos ver aqui uma explicação também. Salmo 8, versículo 4 diz assim, que é o homem mortal para que dele te lembres, ou te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Está aqui uma referência. Amós 7,14, vamos lá para Amós. Amós 7,14, que diz assim, e respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta. Ele coloca essa referência para dizer que o filho de profeta é profeta também. Então, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Temos aqui Mateus, vamos para frente, Mateus 23, 30 e 31. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, Jesus falando com os líderes religiosos, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Ora, se vocês estivessem lá, vocês também matariam os profetas, porque tal qual o pai, o filho também, né? Tal qual o filho, o pai também. Tal qual o pai, o filho também. João 5,18, outra referência colocada pelo nosso autor da lição. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A leitura e interpretação dos religiosos é que, na medida em que Jesus dizia, eu sou filho de Deus, ele estava dizendo, com esta ênfase que ele fala, com esta conotação, é que ele era também igual a Deus. Muito bem, então, era a interpretação dos judeus e era o que Jesus estava querendo dizer mesmo. E, por fim, João 16, está aqui um pouquinho mais à frente, João 16, 28, que nos diz assim, saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Muito bem, isto são afirmações da deidade de Cristo. Então, Cristo também é Deus. O terceiro tópico, irmãos, eu me fundamento na própria declaração de Jesus. Jesus diz que é um com o Pai. Aí, agora apertou. Eu acho que é mais forte do que Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus e etc. Aqui ele diz, eu sou um com o Pai. Um com o Pai, então ele é Deus. Né? Está no versículo 30 da nossa leitura bíblica, em classe. Eu e o Pai
somos um. O Pai e eu somos um. Louvado seja o nome do Senhor, né? Uma unidade, louvado seja Deus. E o Senhor diz que o seu desejo é que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Louvado seja Deus. Numa comunhão absoluta, né? Não há discórdia entre eles, não há hierarquia entre eles, não há incoerência entre eles. Um dos discípulos disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Vamos aqui colocar a imaginação para funcionar. O discípulo pode dizer: não, mas o senhor é o filho, o senhor não é o pai. Não, olha, quem vê a mim, vê o pai. Quem vê o pai, vê a mim. Tudo que o pai tem de fundamental, de interessante, que interessa para vocês, eu tenho também. Então, ele é Deus, né, irmãos? Uma criatura não vai ter esses atributos que são atributos particulares, né? Atributos inerentes somente a Deus. Mas Jesus tem os atributos do Pai. Ok. Então, Jesus diz, em terceiro lugar, né, que ele e o Pai são um. Então, primeiro eu coloquei: o Pai e o Filho estão em tronos de glória, primeiro. Segundo, ser filho de Deus é ser um com o Pai. É aqui a nossa dedução. Agora aqui eu estou falando que Jesus declara. Jesus diz que é um com o Pai. Quarto lugar, pontuei aqui: Jesus declara que suas obras são procedentes do Pai. Olha, irmãos, é como se Jesus dissesse: o Pai aqui estaria fazendo esta mesma coisa. Né? Eu estou, claro, como Deus encarnado, auto-reduzido, vamos colocar assim, porque Jesus, ele deixa sua glória por um pouco de tempo, né? Desce às partes mais baixas da terra e se iguala a nós, não em pecado, mas ele se submete aos sofrimentos. Ele vai ter mãe, vai ter pai, vai obedecer o pai e a mãe, ele vai cansar na viagem, ele vai suar. Se ele quer ir da Judéia para Galiléia, tem que ir andando, ou em um animalzinho, não sei, né? Ele não vai se teletransportar. Não é? Agora, quando ele ressuscita em corpo glorioso, ele está aqui, desaparece, aparece ali, onde ele quiser está. Então, Jesus declara que suas obras são procedentes do Pai, são oriundas do Pai, vêm do Pai, está em consonância com o Pai, está alinhada, suas obras estão alinhadas com o Pai. Vamos ver aqui no versículo 32, 37 e 38 da leitura bíblica em classe. Versículo 32. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Eles estavam querendo apedrejar Jesus, não é? Porque Jesus muitas vezes curava num sábado, não é? E fazia essas declarações e tudo mais. Só que Jesus fazia sua declaração, isso é muito importante, e Jesus corroborava com as suas obras. Eu digo sempre aqui no canal que Jesus, ele era pedagógico em todos os momentos. Então Jesus poderia, por exemplo, operar um milagre, e o milagre não era apenas um milagre pelo milagre, mas do milagre Jesus extraía uma lição moral, não é? E muitas vezes Jesus dava lições morais no seu ensino e corroborava com milagres. Por exemplo, quando João Batista mandou perguntar se ele era o Cristo mesmo ou se ele deveria esperar outro. João Batista estava, eu creio que muito mais do que numa crise ministerial, ele estava numa crise existencial, preso. Ora, e o Messias estava solto, pregando, ensinando, e por que não havia uma intervenção divina para livrá-lo daquela hora? E ele, numa crise, manda 2 discípulos até Jesus e diz assim: olha, perguntem a ele se ele é o Cristo mesmo, nós haveremos de esperar outro. Quando eles chegam e perguntam a Jesus, os irmãos prestem atenção que Jesus não diz assim: olhe, volte e diga a João Batista que tire isso da cabeça, eu sou o Cristo realmente. Não, a Bíblia diz: no mesmo instante, Jesus curou muitos cegos, muitos surdos, paralíticos. Jesus fez aquela cura em atacado. E disse assim: voltem e digam a João Batista o que vocês viram. Ora, né, só Deus, só o Filho de Deus para fazer aquilo que Jesus fez.
Por isso que eu disse ontem na igreja, não pare para provar as coisas que não precisam ser provadas. Deixe que o Deus que está em sua vida, ele vai aparecer em sua vida e vai provar para os seus inimigos que você é servo de Deus. Por isso que o salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por quê? Porque o nosso Deus peleja por nós. Né? A confirmação do nosso ministério, a autenticação, não sou eu tentando provar as coisas, irmãos. Não é? Quem é seu amigo não precisa que você prove nada para ele. E quem é seu inimigo, você vai morrer tentando provar e ele não vai querer acreditar, porque ele não quer acreditar. Ele está predisposto a não acreditar, a denegrir sua imagem, etc, etc. Então, esse pessoal aqui já estava programado para reprovar Jesus. Os irmãos, vejam que a Bíblia vai dizer que eles crucificaram Jesus pela inveja, porque Jesus fazia o que eles não conseguiam fazer. Bom, mas aqui também no versículo 37 e 38, Jesus vai dizer, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Né? Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Não é possível fazer isso, se o Pai não estiver comigo. Veja que Nicodemos, quando encontrou Jesus, ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, irmãos, as obras de Jesus, os milagres de Jesus, o que ele fazia, Jesus perdoava pecados. Aí eles disseram, quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Deus está aqui. Mas Jesus em carne diz, eu sou Deus. Aqui ele era apedrejado na hora, porque a mente humana não consegue conceber isso, que Deus desceu e se vestiu desse tabernáculo aqui. Então, os irmãos sabem que a revelação é progressiva, né? Nós não aguentamos ouvir muitas coisas fora do tempo em que devemos ouvi-las. Muito bem. Vamos então para o quinto tópico, já é o meio da nossa lição. Jesus afirma que o Pai está nele e ele está no Pai. Disse, eu e o Pai somos um. Agora, ele diz que ele está no Pai e o Pai está nele. Onde temos isto? No versículo 38 da lição. Ele diz, mas se faço essas obras e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Pai está em mim e eu estou nele. Então, irmãos, fala de uma correlação intrínseca, né? De uma correlação íntima, de uma correlação muito além da nossa compreensão. Eu cresci e fui educado com esta expressão, o mistério da Santíssima Trindade. E realmente é um mistério. A gente aqui está aproximando, mas a gente não consegue explicar isso aqui na sua essência, né? O nosso conceito de unidade, o nosso conceito de comunhão, é um conceito deturpado, contaminado. A gente não consegue entender o que é esse Deus, não é? Que se manifesta no Pai, se manifesta no Filho, se manifesta no Espírito Santo, cada um com sua personalidade distinta, não é? E unidos em um só Deus. Não é? Cada um com uma missão. Então, isso é algo muito além da nossa compreensão. Nós temos um único Deus, não é? Mas esse Deus é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. É o Deus que está sendo batizado nas águas por João Batista, é o Deus que vem em forma corpórea de pomba, e é o Deus que diz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Está muito além do nosso entendimento. Então, em quinto lugar, Jesus afirma que o Pai está nele e ele está no Pai. Por isso que ele respondeu ao discípulo, né? O discípulo, Senhor, mostra-nos o Pai. Meu filho, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim. Eu estou tanto tempo convosco e você não me tem conhecido. Não é? Então, não adianta, vem o Pai, você vai ver a mesma coisa. Ok.
Sexto lugar, Jesus igual ao Pai em eternidade. Isso aqui é muito interessante, que já fala, né, dos atributos, né, que não podem ser transferidos, né? Existem atributos de Deus que, mesmo de forma minimizada, nós temos, mas existem atributos que são particulares de Deus, que são intransferíveis, né? Então, um deles é a eternidade. Só Deus é eterno. Os anjos não são eternos, né? Só Deus é eterno. Os anjos foram criados. Agora, o Pai e o Filho e o Espírito Santo coexistiram durante toda a eternidade. Pastor Walter, o que é eternidade? Ninguém consegue explicar. É algo que não tem fim, nem para trás, nem para frente, e é muito mais do que isso. Nossa mentezinha não consegue acompanhar, porque nós somos temporais. Então, fica muito difícil. O auxílio teológico, Jesus igual ao Pai em eternidade. Vai dizer assim: os versículos 1 a 4 narram o estado pré-existente de Jesus e como ele agia no plano eterno de Deus. No princípio, que é o versículo 1, parte A, fala da existência eterna da palavra, o Verbo. As duas frases seguintes expressam a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, as duas frases seguintes expressam a divindade de Jesus e sua relação com Deus Pai. Esta relação é uma dinâmica na qual constantemente são trocadas comunicação e comunhão dentro da deidade. Ponto. Jesus igual ao Pai em eternidade. Muito bem. Só Jesus, o Espírito Santo, o Pai são eternos. Sétimo lugar, Jesus igual ao Pai sem subordinacionismo. Isso aqui é uma modalidade de doutrina onde coloca Jesus como um Deus menor, coloca Jesus como que Jesus não é Deus, né, que Jesus é inferior ao Pai e tudo mais. Vamos ver aqui o tópico 2 e os subtópicos 1 e 2, onde o comentarista dá aqui uma explicação. Veja só, no subtópico 1 vai dizer assim: o subordinacionismo é toda doutrina que declara seu filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o Pai. Ora, você dizer que Jesus, quando vem e se encarna, né, se torna homem entre nós, que ele trabalhou debaixo, né, subordinado ao Pai, não é? A gente aceita que ele se auto-reduz, né? Ele se auto-limita, e ele, você vê, ele ora ao Pai, ele se coloca na dependência do Pai, não é? Mas não quer dizer que isto em essência, porque ele é 100% Deus e 100% homem, que isto em essência, Jesus é inferior ao Pai, não é isso. Então, os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia, né, do subordinacionismo. Mas Orígenes, que foi ali de 185 a 254 depois de Cristo, foi o seu principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Orígenes tem muitos escritos espetaculares, maravilhosos, mas peca em alguns princípios, e um é em dizer isso aqui, né? Adotar essa questão do subordinacionismo. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos, veja só. Nas controvérsias de Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. Existia uma hierarquia. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade
das três pessoas da Trindade. É o que nós temos falado. No segundo subtópico, diz assim: o subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. São coisas que parecem boas, mas no fim não são. Né? São coisas que, na medida em que se faz esta declaração, a gente compromete a deidade. Né? Então, há religiões que dizem: não, mas Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um homem santo, mas não é Deus. Aí já compromete. Não, Jesus veio, mas ele não era carne como a gente é carne. Ora, se ele não era carne como a gente é carne, ele não pode ter morrido, não pode ter derramado sangue. Isso compromete toda a obra expiatória. Então, Jesus é Deus. Esta é a nossa defesa. Jesus, Deus. Então, não tem essa questão de subordinação. Oitavo lugar, Jesus igual ao Pai numa exclusividade da Trindade. Não é? Então, nós estamos destacando nessa lição, claro, o Filho é igual ao Pai. O comentarista poderia ter colocado: o Filho é igual ao Espírito Santo, o Pai é igual ao Espírito Santo, o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Pai. A lição a propósito é: o Filho é igual com o Pai, mas o Filho é igual com o Espírito Santo e o Pai é igual com o Espírito Santo. Então, esse tópico eu estou destacando que essa igualdade, não é? Todos os predicados, todos os atributos que Deus Pai tem, Deus Filho tem, Deus Espírito Santo tem, estando nas suas posições de glória. Não é? Claro que Jesus, nós falamos, a confusão é que Jesus vem, ele é Deus, mas ele se auto-reduz. Claro que aquele período que ele vem e morre, por exemplo, Jesus morre, mas o Deus Pai em espírito não pode morrer. Não é? Mas Jesus morre porque ele está em carne. Não é? Mas Jesus, enquanto Deus, não pode nunca morrer. Então, no terceiro dia, ele ressuscita de entre os mortos. Ele diz assim: eu dou a minha vida, mas eu mesmo a tomo de volta. Então, veja que é algo assim extraordinário. Mas aqui eu quero me deter em Jesus é igual ao Pai numa exclusividade da Trindade. Somente a Trindade desfruta dessa igualdade. Nono lugar, também um tópico complementar: Jesus é um com o Pai em propósito. Aqui, irmãos, eu estou me referindo que o que um concorda, o outro concorda. O que um determina, o outro acata. O que um acata, o outro determina. Não existe uma pequena divergência. Não existe o pai dizer: meu filho, eu estou pensando em fazer isso aqui. Olha, pai, não faça isso. Não existe isso entre eles, né? Porque eles são de uma mesma essência, de uma mesma majestade, de um mesmo poder. Não existe o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Não existe a fração de um átomo, né? De discordância, de discrepância, de dissonância, de incoerência entre eles, né? Mas a unidade é perfeita e absoluta. A comunhão é perfeita e absoluta. Tanto faz um como o outro. Né? Eles são um em propósito. Né? Nós não estamos aqui dizendo que quando Jesus desceu à terra para morrer, que houve uma discussão no céu, que houve uma reunião. Né? Às vezes o pregador até floreia isso, mas que reunião para decidir o quê? Não é? Reunião é quando a gente vai decidir alguma coisa, que pode dar sim ou não. Não é negócio de reunião, coisa nenhuma. Não é? Eles são um. Quando um sente, o outro sente também, acabou. Não é? Muito bem. 10º lugar, Jesus é um com o Pai em essência. Apenas para complementar aqui os 10 tópicos. Né? Em essência, né? No íntimo, no âmago, né? No miolo, vamos colocar assim. Eles são um em todas as qualidades. Tudo que você imaginar, eles são um. O grande eu sou, não é? É o mesmo que o Cristo vivo, é o mesmo que o Espírito Santo e tudo mais. E nunca houve um tempo na eternidade em que um trabalhasse isolado do outro. Nunca houve, não há e nem haverá.
Pai, Filho e Espírito Santo trabalham conjuntamente numa unidade perfeita e numa unidade absoluta. Meus queridos irmãos, fica aí um conteúdo singelo, mas eu espero que lhe oriente nessa aula, que eu não acho uma aula fácil, não é? Mas que Deus te abençoe. É importante, eu não li muito aqui essas teorias, né, de movimentos, né? Por exemplo, dos dias atuais, nós temos aí religiões que colocam Jesus como menor do que Deus. Um grande profeta, eles não têm coragem de desmerecer, porque não tem como você desmerecer Jesus, mas não colocam Jesus em pé de igualdade com o Deus que eles adotam e tudo mais. Mas nós nos moldamos pela palavra de Deus e pela palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, não é? Com três pessoas distintas, personalidades distintas, atuando em perfeita e absoluta unidade e comunhão. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até a nossa próxima aula. Não se esqueça, se não se inscreveu, se inscreva. Muitos irmãos recebem o nosso vídeo pelo WhatsApp, que eu envio para muita gente, mas não esqueça de abrir o canal lá no YouTube, porque aí no Zap não tem como você se inscrever. Você vai lá no YouTube, coloca lá EBD, é bem facinho, Pastor Walter Pereira, vai aparecer qualquer vídeo daqueles lá, você vai lá, clica lá no se inscrever, vai aparecer uns sininhos, você aperta aquele todas, porque toda notificação vai chegar para você, e lá você clica na mãozinha assim e deixa o like. Se achou que a aula foi assim, clica no dislike, não tem problema, né? O julgamento é seu. Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.